Eu confesso que eu estou com um pouquinho de pé atrás com essa leitura. E é um vlog que eu quero fazer justamente porque eu quero dar uma segunda chance para essa autora. Oi, aqui é a Thaís e esse é um vlog onde eu gostaria de dar uma segunda chance para essa autora aqui, a Olive Blake. E eu li um outro livro dela chamado A Sociedade de Atlas, que é uma fantasia e eu simplesmente não me importei com nenhum personagem dela. Mas eu resolvi pegar um outro livro da autora. Esse daqui é um romance onde a gente tem dois personagens completamente diferentes que se encontram ao acaso no Instituto de Arte de Chicago. O Aldo, ele é basicamente uma pessoa muito voltada ali para rotinas e fórmulas. Enfim, ele tem essa forma de pensar mais calculista, digamos assim. E do outro lado a gente tem a Charlotte, que ela é uma falsificadora de arte. E eles vão se encontrar e eles se propõem ali se encontrar 6 vezes. E eles vão se envolver de certa forma. A gente tem abelhas aqui, porque o Aldo ele gosta muito de abelhas, aparentemente, de acordo com a sinopse. E eu fiquei bem curiosa. Porque pela primeira vez, em um momento que poderia significar tudo ou nada, havia outra pessoa no universo de Regan. E a partir de então, tudo continuaria igual, só que um pouco diferente. Eu acabei de chegar na página 32 do livro e é interessante como a autora usa alguns recursos narrativos na história para introduzir não apenas o passado como o presente, mas também o futuro dos personagens. Ela tem meio que um narrador que muitas vezes não sabe que alguma coisa vai acontecer, ou um narrador que foi professora da Charlotte, por exemplo, e daí você consegue entender melhor por que a personagem é daquela forma. E isso eu achei muito interessante, porque daí você não precisa introduzir a terceira pessoa, digamos assim, para explicar de fato as motivações daquele personagem. Então meio que é bacana de ver como a autora tá construindo a história e coloca esse narrador aí que a gente vai entender quem é, ou então algumas descrições da cena, ou até mesmo props que tem aqui, como por exemplo você vai ver que tem a ação e a cena também, né? Aqui tem a ação e aqui em cima tem a cena. Então tem algumas coisas que às vezes tem alguma coisa que aparece também no meio da cena. Aqui a gente tem uma moto que vai passar. Então isso eu achei muito interessante dela inserir dessa forma. E basicamente o lance das abelhas provavelmente vai estar relacionado com alguma coisa do encontro deles, né? Porque na página onde eu parei, basicamente vai acontecer já o encontro, né? E ele fala assim, se eu soubesse que eu fosse encontrar Charlotte Regan naquela manhã, provavelmente eu teria dormido um pouco mais. E as primeiras páginas, na verdade, do livro são muito interessantes. Eu vou até mostrar pra você, eu acho que eu já mostrei pra você talvez. Logo na introdução, assim, da hipótese, eu achei muito legal. E também o lance das abelhas vai estar relacionado ao hexágono, que eles vão ter 6 encontros, e provavelmente isso está relacionado à colmeia das abelhas também, né? Se você for pensar, tem 6 lados, e também relacionado talvez à natureza, né? Então eu tô achando bem interessante como a história tá se desenvolvendo, como a autora tá construindo esses personagens, e tem umas frases aqui muito, muito legais mesmo, viu? Eu vou continuar lendo mais um pouquinho, mas provavelmente eu já vou dormir, porque são meia-noite e alguma coisa, e eu trabalho também, né? Então é isso, vou ler mais um pouco.
Acabei de trabalhar e eu estava desejando tanto pegar esse livro pra ler e eu tô curiosa sobre onde essa história vai parar. E geralmente eu acabo de trabalhar às 3 da tarde, então são 3h15, e eu trabalho de 7 da manhã até às 3 da tarde. Às vezes eu tenho que trabalhar um pouquinho mais, enfim. E aí eu tava muito animada pra pegar o livro, porque eu tô muito curiosa. E ontem eu terminei numa parte onde os dois se encontram, né? Vão pra um restaurante e eles acabam decidindo ali os termos desses encontros que eles terão, e a Charlotte quer saber alguma coisa, aprender alguma coisa, e o Aldo vai aprender alguma coisa sobre ela. Então o final ali desse acordo entre os dois foi bem interessante, como eles acabam fechando esses 5 encontros agora que eles terão por causa da colmeia das abelhas. E aí eu vou continuar a leitura e eu quero terminar hoje, porque, como eu disse, eu tenho que devolver esse livro. E aí eu vou começar daqui a pouco também a organizar as coisas da live, que a gente começa às 21 horas, então eu tenho alguns minutinhos pra ler enquanto eu organizo também aqui as coisas da live. Então é isso. Eu acabei de terminar a minha live, eu geralmente começo 21 horas do Brasil e já são 7h30 daqui. Eu acabei e fui comer alguma coisa que eu tava com fome. Mas eu cheguei praticamente em 65% talvez do livro, um pouco mais da metade. E é uma história assim que envolve muitas coisas. A partir do momento que a gente tem ali esse encontro dos dois, onde eles decidem que vai ser 6 encontros, e que ele começa a falar um pouquinho mais sobre as abelhas, que é uma coisa ali que ele tem um interesse muito grande, e ele fala até que o personagem, o Aldo, né? Ele fala que se a pessoa não se interessa por abelhas, alguma coisa está errada. E é muito interessante acompanhar o desenvolvimento desses dois personagens, do Aldo e da Charlotte. A partir de certo ponto, a autora para de usar aquelas ferramentas narrativas que eu tinha comentado no início, e ela começa a introduzir a interação dos dois personagens, porque eles vão ter 6 encontros para se conhecer e fazer suas perguntas e saber quem eles são, por curiosidade do próprio Aldo. Isso vai ter um reflexo ali, talvez, no trabalho que ele está fazendo. E é muito interessante também ver como eles se relacionam, como a Charlotte responde essas perguntas, como essas perguntas vão influenciar naqueles pensamentos que ela tem. E existe também uma forma aqui, uma estratégia, digamos assim, narrativa que ela usa, que é a Charlotte imaginando conversas possíveis, né? E você percebe que muitas pessoas têm isso, né? Elas conseguem imaginar coisas que poderiam acontecer ou que estão acontecendo, e tem toda a questão da saúde mental também rolando aqui com a Charlotte, todo o passado dela, cobranças familiares, expectativas que a família dela tem em relação a ela, e a gente percebe que quando ela tá com o Aldo, as coisas mudam, né? E eu acho que esse é um daqueles livros que você vai ler e talvez você ou vai gostar muito porque você pegou no momento certo, ou a sua cabeça tá num lugar onde você consegue perceber essas coisas que estão acontecendo com os personagens, ou então você não vai gostar porque simplesmente o jeito deles não vai fazer com que você se apegue a eles. E é isso que acontece também. Eles têm umas atitudes muito interessantes de se ver. O próprio Aldo, ele é um personagem que ele vê as coisas de uma forma muito mais técnica, muito mais analítica, então você percebe que ele tem um distanciamento em relação às coisas, não que ele não se importe com essas coisas, mas é a forma dele ver a vida. E a Charlotte, ela tem uma coisa ali de se conter por causa das coisas também que aconteceram com ela. Então é um livro muito interessante que vai falar também sobre personalidade, né? Vai falar sobre essas diferenças entre os dois, como esses dois mundos completamente diferentes se encontram de um jeito que vai se colidir, e a gente percebe, e a gente na verdade tenta entender como isso vai acontecer, como isso vai se desenvolver, como esses dois personagens vão se atrelar um ao outro, ou se vão realmente ou se não vão, porque existe também toda uma expectativa de será que eles vão ter um outro encontro? Será que eles vão ter um 7º encontro? Ou vai acabar por aí? Eu acho que o mais curioso que tá rolando aqui com esse livro é que existe um sentimento muito ruim dentro de mim quando eu tô lendo ele. Eu não sei explicar. A questão da obsessão que existe aqui dos dois e como isso afeta as pessoas acaba sendo um traço tóxico, de certa forma. E é curioso que o livro, do início até o meio, já mudou bastante, mas eu acho que do meio pro final vai mudar ainda
ainda mais. Então eu acho que é um sentimento esquisito, assim, que eu tô tendo lendo. Não que eu não estou gostando, eu tô gostando bastante, mas ao mesmo tempo eu tento me apegar a essas coisas de como eu vou conseguir explicar essa sensação e de como eu vou conseguir explicar esses personagens também, porque é muito único o que a autora tá fazendo aqui, e pensando em retrocesso com aquilo que eu li em A Sociedade Atlas, é completamente diferente. A forma como ela cria esses personagens é completamente diferente. Então, assim, tô curiosa pra terminar. Eu queria terminar hoje, não sei se eu vou conseguir, mas eu vou provavelmente jogar um pouquinho e depois eu vou ler. Eu realmente comecei esse livro achando que ele seria 5 estrelas, favoritadíssimo, o melhor de 2023, porém, algo aconteceu. Eu terminei esse livro ontem, era meia-noite e pouca, quase 1h da manhã, e eu fiquei pensando muito sobre ele. Eu acho que eu não consegui dormir rápido porque eu fiquei pensando sobre ele. O que é interessante e que me faz pensar muito sobre a avaliação que talvez eu dê pra ele. Porém, eu vou começar falando sobre as coisas que eu gostei muito, né? Eu acho que, como você pode ver, a primeira parte do livro me pegou muito. Eu acho que a forma como a Olive, ela mostrou esse pensamento dos personagens, essas conversas, porque é muito interessante ver como eles se relacionam, como os tópicos que eles conversam. Eu acho que isso é muito interessante ver também, porque são conversas que eu acho que eu teria também. E a partir do momento que a gente percebe que a Charlotte, que na verdade gosta de ser chamada de Regan, ela tem bipolaridade, a gente começa a entender um pouquinho mais os pensamentos dela e as ações dela também. Só que o Aldo, a gente não sabe exatamente o que está relacionado a ele, né? A gente não sabe claramente o que a autora gostaria de dizer sobre ele, talvez. Então eu acho que pro Aldo não é bom a gente dar um diagnóstico a partir do momento que a autora não deu um diagnóstico pra ele. Então é isto. E aí, a partir da metade do livro pra frente, eu disse também que a história tava mudando, a narrativa tava mudando. E as coisas mudam porque algo acontece ali com a Charlotte. A Charlotte, ela é uma personagem que, a partir do momento que as coisas estão muito calmas, assim, ela quer que alguma coisa aconteça, né? Ela tem um relacionamento com o Marcos, que é algo que não é tão explorado assim. A gente tem uma perspectiva meio que unilateral dela, o que não é um problema pra mim, mas a gente não entende em que pé esse relacionamento tá. Se é um relacionamento aberto, se é um relacionamento que vai e volta, se é saudável, se não é. Na minha opinião, não. Principalmente pelas coisas que ele fala pra ela. E uma das coisas que eu fiquei pensando muito com esse livro é o fato de que todo mundo tem o direito de ser amado, independente do que está acontecendo na sua cabeça. E eu quero dizer uma coisa aqui que eu não sei como colocar em palavras, mas a questão toda de você desejar ser amado, independente das coisas que passam na sua cabeça, é uma coisa muito necessária e bonita também. Então a gente vê isso aqui, né? O fato da Charlotte ter a bipolaridade e precisar de alguém que a mova, talvez, pelo relacionamento que ela tá buscando ali, é algo muito bonito de se ver. Mas ao mesmo tempo, existe algo que acontece ao longo dessa segunda parte que eu não concordei muito, assim. Eu acho que foi um vacilo da autora fazer como ela fez. E eu digo isso por quê? Porque você precisa chegar nas notas da autora para conseguir entender a motivação dela para ela fazer isso. E eu descobri que ela tem um blog, um post, num blog talvez, onde ela continua falando sobre a sua decisão aqui. Então, óbvio que o fato do livro me deixar pensando sobre ele e talvez não consiga dormir porque eu queria encontrar palavras para descrever tudo aquilo que eu tô sentindo é um ponto muito positivo, mas a partir do momento que a pessoa que escreve uma história precisa de uma extensão daquilo que ela não conseguiu explorar para justificar as ações dos personagens, eu acho que
você pode ter falhado um pouco. Então eu fiquei com um sentimento meio agridoce. É um sentimento meio esquisito, meio ruim quando você lê esse livro, mas ao mesmo tempo é um sentimento de eu entendo, eu quero que você seja amada e eu quero que você ame também, né? Então, esse processo de encontrar os sentimentos e de entender que as pessoas querem se sentir melhor, essa busca, né, de se sentir melhor é algo muito doloroso. Eu acho que esse livro é basicamente a combinação de Amor nos Tempos do Cólera moderno com Amanhã, 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 e é a Sally Rooney que tá misturando tudo isso, sabe? Eu acho que a Olive conseguiu encontrar diferentes vozes de diferentes momentos, de diferentes pessoas. Talvez ela tenha conseguido capturar vários sentimentos aqui, mas essa questão toda do final eu fiquei muito incomodada porque eu acho que ela errou, ela pecou ali. O fato dela conduzir a história da forma que ela conduz, de querer conduzir alguns personagens da forma que ela conduz, algumas escolhas, eu acho que são escolhas dela, né, como autora e o desenvolvimento e tudo mais, que funcionou, né, eu acho que funcionou. Mas isso do final, que eu não posso falar porque senão vai ser spoiler, eu acho que me pegou demais, assim. Eu fico pensando em como isso pode fazer com que as pessoas se vejam nessa situação e se percebam como a Charlotte se percebe pelas escolhas que ela faz. Enfim, eu não vou ficar também floreando tudo, porque senão eu vou dar spoiler. Mas eu não sei exatamente que nota dar. Eu pensei em dar 2,5, mas eu sinto que esse livro ele vai continuar comigo por um bom tempo, então talvez eu mude a nota. Então eu não vou dar nota agora, eu só acho que a minha indignação, digamos assim, precisa estar registrada com o que a autora fez aqui com esse final. Eu sei que muita gente vai amar essa história, eu acho que se você é fã de Sally Rooney, provavelmente você vai amar esse livro aqui, porque a gente tem dois personagens quebrados que precisam encontrar algo, né? Querem encontrar algo. Não necessariamente precisam, mas eles querem talvez. Ou talvez não queiram. Talvez é uma busca por aquilo que eles estão percebendo que talvez seja uma necessidade. Faz sentido? Talvez não. As discussões sobre o tempo aqui foram uma das coisas mais bonitas que eu vi. Eu acho que ela conseguiu traduzir essa efemeridade, essa liquidez do tempo de uma forma muito bonita. As discussões que eles têm sobre o tempo e sobre como as abelhas entram em tudo isso, é muito interessante ver essa ciência quântica trabalhando aqui. Isso foi muito legal de se ver. Eu fiquei admirada com a pesquisa que a autora provavelmente fez, ou conhecimento que ela tem, enfim, mas eu achei muito bonito isso. Então por isso que eu estou com sentimentos contraditórios. E assim, eu vou ser sincera, quando eu comecei a ler esse livro, eu achei super que ele seria 5 estrelas favoritado. Mas eu ainda tô pensando, né? E vou continuar pensando. Acho que eu não vou te dar mais resposta agora. Eu acho que tá tudo bem, né? Agora, como o livro é da biblioteca, eu preciso devolver ele. Então eu vou secar meu cabelo e vou te levar pra biblioteca. Mas caso você tenha chegado no ponto que você gostaria de saber sobre minha conclusão sobre esse livro, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreva no canal caso você não tenha se inscrito e também me acompanhe no Catarse, eu vou deixar todas as informações aqui. Agora eu preciso ir, vambora!